Queridos amigos e irmãos, minha saudação fraternal. Sinto-me muito lisonjeado de participar da 40ª Semana Espírita de Divinópolis. E sou tomado de muita emoção. Não tão somente porque rememorei os meus tempos de infância, quando eu visitava os tios nos períodos de férias, e que foram inesquecíveis para mim os momentos aqui em Divinópolis, mas também emocionado pela acolhida, pela generosidade das pessoas com quem já estive e pelos encantos produzidos em mim por essa instituição. Mas não estou aqui para falar de emoções. O nosso tema me arremete primeiro no Salmo 34, que diz assim: quem não quer ter longevidade para ver o bem? Afasta-te do mal, faze o bem, busca a paz e empenha-te em alcançá-la. Naturalmente, esse salmo nos convida a fazer um link entre o bem, benevolência, o tema desta noite, e o tema central da Semana Espírita sobre a paz nascendo na nossa própria intimidade. Benevolência para com todos. Allan Kardec, com muita propriedade, na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, indagou o Espírito de verdade qual o conceito de caridade. E a resposta foi: perdão das ofensas, indulgência para com os defeitos alheios e benevolência para com todos. A resposta do Espírito de verdade abrangeu esses três aspectos para conceituar a caridade sob o ponto de vista da visão da espiritualidade. Benevolência vem do latim benevolens, bem de benevolência, e voluntatis, de vontade. Significa vontade, desejo de fazer o bem. Todos nós somos instados, normalmente aqueles que lidam na doutrina espírita, à vontade ou desejo de praticar o bem. Mas nós não podemos ficar tão restritos ao desejo e à vontade. E faz-se mistério que nós tenhamos a atitude de fazer o bem. Por isso, nós fazemos uma ligação íntima entre benevolência e beneficência, que é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão direita não saiba o que a vossa mão esquerda faz. E quando nós falamos em beneficência, a ciência do bem, e benevolência, o desejo de fazer o bem, todos nós fazemos arremeter das nossas entranhas o nosso sentimento de considerar o outro importante nas nossas vidas. Teremos uma tendência de fazer de nós o afastamento do egoísmo, dos interesses primeiros sobre nós mesmos, conquanto eles sejam válidos e Deus não condena. Mas a criatura que valoriza estar com o outro, se interessar pelo outro, fazer algo de bem para a criatura, ela se torna uma criatura que pratica a ciência do bem. E quando nós falamos em benevolência, em beneficência, nós somos guindados à seguinte reflexão:
Quem é o outro? O que as criaturas representam para nós no contexto da nossa existência? O que convém que nós façamos? Porque nós observamos no mundo, e eu pude ver hoje na minha conversa com o Sérgio, o interesse da instituição, buscar os desvalidos, os sofridos, as misérias ocultas, os infortúnios alheios. E qual tipo de movimento que nós fazemos para que essas coisas efetivamente aconteçam? O que nós temos de nós para dar? Em verdade, o que nós oferecemos na nossa intimidade, no trato, na relação com as pessoas? Eu vou principiar contando para vocês uma história interessante, para a gente entender a extensão de fazer o bem, o quanto que nós fazemos emergir das nossas entranhas, de um lado o esforço e o desejo pessoal, e de outro as mãos que em verdade se movimentam no sentido de se importar com o sofrimento e com a dor alheia. Eu houvera feito um seminário sobre educação mediúnica na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Altino, e passados alguns meses eu recebi uma carta de uma pessoa que participara do seminário e era uma das médiuns da instituição. Ela dissera assim para mim na carta: Alain, na reunião de orientação espiritual eu recebi uma mensagem. Repasso a você. Se você considerá-la boa, faça o uso que desejar. Mas se não, desconsidere. E essa mensagem eu pude colocar num livro que recentemente lancei, um livro mais de histórias, e ela diz o seguinte, para vocês verem a retratação da história no tema que nós estamos focando com vocês. Falamos de doutora Ana, expositora conhecida do estado de São Paulo. A doutora Anne se preparava para deslocamento para a Inglaterra, a fim de fazer um ciclo de palestras no seu país de origem. Era um domingo. Ela estava só em casa. Os parentes, após o almoço, haviam saído para diversos afazeres, quando batem na campainha da sua residência. Ela atende e vê dois pedintes, duas criaturas com um aspecto de sofrimento, naturalmente pobres, e uma senhora e um jovem dizem assim para a doutora Anne: doutora Anne, verdade, minha senhora, eles não sabiam o nome, nós estamos famintos, fazem dias que não tomamos refeição alguma, dê-nos algo de comer para mitigar a nossa fome. Antes de atender, ela estava nos preparativos, fazendo uma revisão sobre palestras que ela faria na Inglaterra. E ela pensa assim: eu estou tão apertada nesse trabalho de revisão, mas eu devo levar algo para esses pedintes, esses irmãos sofridos. Ela pensa assim: nós acabamos há pouco de tomar a nossa refeição. Eu posso ir nos guardados e verificar o que sobrou de refeição, esquentar e preparar 2 pratos gostosos para esses que batem à porta da minha residência. Mas ela pensou assim: mas isso vai ser demorado. Eu estou envolvida nos preparativos da minha palestra, mas tem os pães guardados que sobraram pela manhã. Eu posso tomar desses pães
passaram a ter e servir para a senhora e o seu filho. Ela faz assim. Eles agradecem, ela retorna para o interior da casa e se dá na revisão para que ela possa fazer palestras esclarecedoras sobre temas doutrinários na cidade de Londres e algumas cidades vizinhas. Ela fez a viagem. Aquele fato foi um acontecimento comum na sua vida. Faz outra palestra, e quando ela está proferindo uma das últimas palestras na capital da Inglaterra, ela não se dá conta do que aconteceu. Tem um torpor durante a preleção, e quando ela de alguma forma sente-se no estado de consciência, ela se vê num hospital. Não se sabe para ela se era um hospital do mundo ou um hospital espiritual, que naturalmente ela tivesse sofrido a desencarnação. Ela fica muito insegura. Será se eu desencarnei? Não tinha consciência a nossa doutora Anne se era o espírito ou se o corpo, em resposta à ligação com o espírito que fazia aquelas cogitações, se ela estava ainda no mundo das formas ou se estava em espírito. De repente, ela vê penetrar dois vultos, de onde ela estava acomodada no hospital. E se assusta, porque reconhece prontamente os dois visitantes. Era aquela senhora e o filho que abordaram na capital de São Paulo. Então ela pensa assim: incompreensível isto para mim, mas isso, se for verdade, eu desencarnei. Eu sofri a morte física. Aí o jovem se adianta e diz assim: não se assuste, doutora Anne. Nós estamos aqui para visitá-la. Não se assuste. Quando nós estivemos na tua casa e que nos acolheste oferecendo o que de comer, retornamos para a nossa moradia, que ficava numa região afastada, e era um período chuvoso em São Paulo, e a nossa casa palafita, uma casa muito simples, ela foi arrastada de roldão pelas correntezas do pequeno curso d'água que passava margeando a nossa casa e outras, e nós sofremos a morte. Ela fica ainda mais estupefacta, ainda sem saber, e ele responde: não se assuste. Nós sofremos a morte, sim, mas recebemos a autorização, talvez pela nossa gratidão, pelo que nos desse, para visitá-la. A senhora estará bem, fique tranquila e receba a nossa profunda gratidão. Quando aqueles dois personagens se afastam, doutora Anne, ela retoma a consciência, porque vê adentrar a unidade de terapia intensiva o médico e o seu esposo. E aí ela se dá conta que não houvera sofrido desencarne. E olha para o esposo, diz o seguinte: eu sou uma mendiga de luz. O esposo não compreende e ela retarda, ou repete: eu sou uma
mendiga de luz. E só depois, quando ela retorna para o nosso país, para o Brasil, cidade de São Paulo, ela dá explicação para o esposo do que sucedera, dela ter ofertado os pães, quando ela poderia ter perfeitamente oferecido 2 pratos para mitigar a fome daqueles visitantes, mas ainda assim para eles ressomava a gratidão, e para ela decorrente dos conhecimentos espíritas que tinha sobre a solidariedade, sobre a caridade cristã, sobre os gestos da benevolência, ela fizera tão pouco, daí denominar-se mendiga de luz. Uma pergunta que nós podemos fazer para nós próprios: como que nós somos e nos comportamos relativamente à dor alheia? Nós fazemos, na extensão das nossas possibilidades, nós temos mãos que se abrem, gestos que se consumam, olhares percussientes, palavra amiga, um coração que enternece, uma mente que se abre como se fosse pétalas de rosas fazendo reluzir, se importando efetivamente com o semelhante, ou se nós permanecemos em atitudes egóicas, priorizando os nossos interesses, conquanto os conhecimentos, as mensagens evangélicas, os livros que nós devassamos, as palestras que nos encantam, quando nós estamos no mundo, no contato com os outros, a dor alheia, ela não alcança tanta repercussão em nós, e nem sempre nós temos o gesto da benevolência, porque o gesto da benevolência, a benevolência, nós podemos afirmar para vocês, é o outro nome da beneficência, e um e outro nos remetem para algo que deveríamos consagrar como algo importante para as nossas vidas. Dar coisas é importante. Todas as pessoas podem dar coisas, mas a criatura verdadeiramente benevolente e que pratica a beneficência, ela dá coisas. Isso é grandioso, mas ela tem também o dar-se. O dar-se é dar algo que o mundo não tem, que o mundo por vezes não vê, mas é algo que nasce das profundezas do nosso ser. Então, a benevolência ela assume um aspecto diferenciado que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. É como que nós pudéssemos acrescer ao conceito que os Espíritos deram a Kardec sobre o conceito de caridade, quando ele fala em perdão das ofensas, indulgência para com os defeitos alheios e benevolência para com todos. O que é que nós poderíamos acrescer? O devotamento e a abnegação. Queridos amigos, ser indulgente já é difícil. Praticar a beneficência e a indulgência para com os outros é algo ainda muito mais desafiante. Mas você ser abnegado e devotado à causa dos outros, isso pede movimentos inusitados que o nosso mundo naturalmente desconhece. Como
houve tanta felicidade na escolha do tema, porque vejam vocês, uma criatura que é benevolente, que pratica a beneficência, essa criatura logra a conquista da paz. O que é a conquista da paz? A paz não é como um tesouro que pudesse ser escavado e encontrado. Por isso que Jesus disse: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe os vossos corações, pois estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, a paz é um sentimento que nós alcançamos quando nós temos algo de coletividade nos nossos sentimentos, quando nós temos uma visão que se extrai muito além dos nossos interesses pessoais. E para vocês verem como que isso é interessante e dignificante, eu vou fazer um relato que é um tipo de conceito diferente para vocês. Vou contar para vocês a história de uma forma resumida de Vivekananda, que foi um sannyasi, um monge budista. Os sannyasis, eles tinham as características do recolhimento interior e dos sacrifícios na vida que eles levavam, na vida de relação. Esse Vivekananda, ele, muito jovem ainda, ele foi tomado por sentimentos diferenciados na sua época. Ele tinha um desejo de amar o semelhante, mas não sabia como fazer. Ele pensava: como é que eu posso ser altruísta? Porque eu vejo no meu país tantos pensadores, criaturas que se devotam ao eu interior, à busca da autorrealização, mas eu não consigo perceber como é que as pessoas verdadeiramente conseguem tornar-se felizes e qual que é o caminho da felicidade. Como é que eu posso em mim introjetar um sentimento de felicidade íntima, de paz interior que eu não tenho? Então ele tomou conhecimento disso no final da década do século XIX, 1886, da existência de Ramakrishna, em verdade de Krishnamurti, e ele quis conhecer Krishnamurti. O nosso jovem já houvera feito faculdade em Calcutá, então ele se deslocou para estar com Krishnamurti, que era um grande sábio do seu país naquela época. Tornou-se seguidor dele, mas ele ainda não se realizava, porque não encontrava essa paz interior. Então ele resolveu, depois de amealhar muitos conhecimentos, como nós conseguimos fazer da doutrina espírita, e ele, durante 3 anos, ele percorreu a Índia, nos lugares mais pobres, onde preponderava uma grande miserabilidade. Ele conheceu o sofrimento alheio, ele se condoeu das dores dos outros. E o nosso Vivekananda, depois dessa peregrinação, durante 3 anos pelo interior da Índia, ele começou a sentir que ele se pacificava, porque ele verdadeiramente se importava com os outros. Porque no seu olhar ele reconhecia o sofrimento da dor alheia
e ele fazia algum gesto, algum movimento no sentido de mitigar o sofrimento dessas criaturas. Depois disso, ele retorna para Calcutá. Krishnamurti já havia sofrido a morte. Ele houvera tido muitos seguidores, o nosso Vivekananda, e ele é convidado então para proferir algumas palestras na Índia e depois pelo mundo afora, particularmente nos Estados Unidos da América. Vivekananda é convidado para estar no parlamento das religiões. Ele profere uma belíssima palestra, em decorrência dos sentimentos que estavam emoldurados na sua consciência profunda. Discípulo de Krishnamurti, e ele mesmo que houvera avançado no conhecimento do sofrimento das pessoas do seu país tão pobre naqueles tempos. Mais à frente ele é convidado para fazer uma outra conferência. E depois que termina a conferência, aproxima-se de Vivekananda, um jovem jornalista do New York Times, jornal de grande expressão naquele país, e o jovem, depois da conferência, diz assim: mestre Vivekananda, gostei muito da sua conferência, mas eu fiquei sem entender sobre alguns conceitos que o senhor deixou para nós. Aí o Vivekananda disse: o que é que você gostaria de saber? Mestre, o senhor falou em contato e em conexões. Eu não consegui entender o que o senhor quis dizer com contato e com conexões. O senhor podia esclarecer para mim o que significa contato? O que viria a ser conexões? Vivekananda olha o jovem jornalista e lhe faz uma pergunta: quem são os da sua família? Ora, os da minha família são meu pai, minha mãe. Já perdi a minha mãe, só tenho meu pai. Eu tenho 3 irmãs. Ah, sim. Você vê o seu pai todos os dias? Não e sim. Por que não e sim? Porque eu saio muito cedo para o trabalho, meu pai está ainda adormecido, só moramos eu e ele na casa, e quando eu volto do trabalho tarde da noite, ele já está adormecido, então eu tão somente vejo ele de manhã e à noite, mas não temos tempo algum de conversar. Ah, sério. Você já indagou seu pai sobre como é que ele elabora a questão da sua mãe ausente? Relembrando do convívio de um e de outro? Não, isso nunca foi relevante para mim, saber da historicidade, da relação entre a minha mãe e o meu pai, provavelmente agora que ele está sozinho. Você disse que vê o seu pai, mas não dialoga com ele. Mas nos fins de semana, sábado e domingo, no sábado e domingo são os meus dias de descanso. Eu vou para o clube, vou jogar bilhar, vou estar com os meus amigos. Mas você não toma uma refeição com seu
pai, por exemplo, no domingo? Não. Porque são os dias que eu elejo importante para meu descanso estar com os meus amigos. E o jovem foi ficando enfadonho, cansado, porque ele fez perguntas e as perguntas não foram respondidas. E Vivekananda queria saber sobre a família dele, então ele disse assim: Vivekananda, por favor, responda as minhas perguntas, o que vem a ser contato, o que é conexão. Aí o nosso Vivekananda faz uma outra indagação ao jovem: e as suas irmãs? O que tem minhas irmãs? Você as vê sempre? Não. Elas moram em outras cidades. Vemos-nos muito pouco. Mas quantas vezes vocês veem por ano? Uma, duas vezes. Sempre é certo que nós nos encontramos nos finais de anos, aqui em casa, as três, suas famílias e meu pai. Mas durante o ano você se comunica com elas? Não. Eu tenho a minha vida, elas têm as vidas delas. Mas responda, Vivekananda, sobre as minhas perguntas. Aí o mestre Vivekananda olha fundamente nos olhos do jovem jornalista e diz assim para ele: moço, você já respondeu o que é contato, o que é conexão. Eu não respondi. Eu somente respondi às suas perguntas, Sannyasi. Se não vejamos, diz Vivekananda, se você respondeu ou não o que vem a ser contato e o que vem a ser conexão. Você é uma pessoa que faz muitos contatos. Você faz contato com o seu pai? Você faz contato com as suas irmãs? Você faz muitos contatos no seu ambiente de trabalho? Você faz muitos contatos com seus amigos? Mas você não faz conexões. Como assim? Fazer conexão, meu jovem jornalista, é diferente. Fazer conexão é estar junto com pessoas. Fazer conexão é fazer coisas e coisas juntos com os outros. Fazer conexão é se importar com as pessoas, normalmente aquelas que estão mais perto de você. Faz conexão quem elege como importantes as pessoas que estão perto em algum momento. Faz conexão quando você elege quem está perto de você como uma pessoa mais importante para fazer alguma coisa ao bem dela naqueles instantes. Então você é uma pessoa que faz contatos e você não é uma pessoa que faz conexões. O jovem refletiu, agradeceu e se foi. Naturalmente nós não sabemos os desdobramentos da conversa entre o jovem jornalista do New York Times e o Sannyasi, monge Vivekananda. Nós podemos perguntar para nós próprios: nós fazemos contatos? Nós fazemos conexões? Eu tenho absoluta convicção que todos nós fazemos muitos contatos. Também eu guardo a convicção que muitos de nós fazemos muitas conexões.
Mas fazer conexão é algo difícil. Porque o próprio nome o diz, é preciso você conectar. Primeiro nós fazemos conexão com nós próprios. O que é eu fazer uma conexão comigo mesmo? Eu conhecer a minha essência, eu penetrar na minha intimidade, eu saber quem sou, como sou e como convinei que eu fosse para que o meu projeto de vida correspondesse aos planos do Criador da vida. A conexão que eu faço com mim, ela pede que eu saiba muito sobre mim mesmo. E esse saber sobre nós, por exemplo, a doutrina espírita nos faculta, porque nós temos resposta de onde vim, para onde vou, quem sou, e temos muitas certezas sobre muitos princípios que a doutrina espírita nos expõe, como por exemplo a imortalidade, a sucessividade das vidas, a pluralidade das existências em outros mundos, em outros planos existenciais, o nosso ir e vir, a espiral onde nós estamos sempre evoluindo na sese da conquista de novos valores. Neste oferecimento da doutrina espírita para o nosso autoconhecimento e essa conexão com o nosso eu interior, nós estabelecemos a comunicabilidade com o mundo espiritual. Mas quando nós estamos fazendo conexão e a nossa comunicabilidade com as pessoas do nosso mundo, como que nós somos na vida em família? Qual a importância que nós damos àqueles que nascem sob os elos da consanguinidade, estão próximos de nós? Muitas das vezes, muitos daqueles que fazem parte da nossa parentela corporal, eles têm seus infortúnios ocultos, os seus sofrimentos interiores, os seus clamores. Qual o tipo de conexão que nós fazemos com as pessoas que nascem nesse mundo nosso, onde nós temos elos parentais? Nós podemos avançar além disso, nessa questão de fazer conexão. Nós temos lugares que para nós são preciosidades, como a casa espírita. Fazemos mais contatos ou fazemos mais conexões? Contatos? Sempre. E conexões? Conexões é algo que verte, que nasce das profundezas do íntimo do nosso ser. É chegar numa casa espírita. Olá, como vai? Qual é o seu nome? Que tarefa que você faz? Como você chegou na casa espírita? Boa tarde, boa noite, vai com Deus. Uma mão que se estende, um abraço cheio de ternura. Isso é fazer conexões, é trocar, é confabular, falar sobre as coisas que são importantes, mas sobremodo estar em movimentos grupais. O que são movimentos grupais? Movimentos grupais são a evangelização infantil, a reunião mediúnica, a tarefa com homens e mulheres de rua, é a campanha do quilo, a visitação enfermo. São as atividades onde nós estamos conectados entre nós
mas queremos fazer conexão com o sofrimento e com a dor alheia. A doutrina espírita é um laboratório fantástico para que nós possamos exercitar essa benevolência para com todos. E o caminho são as conexões, olhares atentos, ouvidos percussientes, tempo e disponibilidade, aonde nesse laboratório nós aprendemos e fazemos coisas que são importantes na direção dos outros. Aí o nosso mundo se distende. Nós fazemos conexões inimagináveis. Quando eu disse para vocês que eu tive um encantamento quando aqui adentrei, e claro que tem muitas casas espíritas assemelhadas a essa, a busca dessas conexões, onde todas as pessoas elas são igualmente importantes, e nós podemos, nesse laboratório de uma casa espírita, ser criaturas que fazem conexões profundas e realmente muito importantes. Voltemos aos conceitos. Para a definição de caridade: perdão das ofensas, indulgência para com os defeitos alheios e benevolência para com todos. Na época de Jesus, ele fez algo que para mim foi tocante no sentido de, ao mesmo tempo, definir esses 3 pontos e entender o que significa conexão. É provável que vocês conheçam essa passagem anotada por 2 dos evangelistas. Jesus estava na casa de Pedro. A casa de Pedro, relembrando para vocês, é uma casa à margem do rio, do lago de Nazaré, e uma laje e com uma clareira ou clarabóia, e que desce, e uma multidão se avolumou em torno da casa de Simão Bar-Jonas, de Pedro. E a casa estava completada de pessoas que buscavam estar com Jesus, de curar das suas enfermidades, de receber um alento, uma palavra do doce Nazaré, do Mestre Jesus. E chega à casa de Simão Pedro um homem completamente paralítico, e ele não se via na possibilidade de adentrar a casa como muitos outros para pedir que Jesus o curasse da sua enfermidade de tantos anos. E algumas pessoas que se interessaram pela dor daquele homem estavam conectadas em aplacar o sofrimento, a miséria de uma criatura com uma doença de tantos anos. Conduzem-no para que ele possa descer sobre a lareira, aquela de cima, com a cama, para que ele pudesse estar adentrando a casa de Simão Bar-Jonas. Quando ele é posto, Jesus se aproxima dele e diz assim: Natanael ben Jonas, o que queres de mim? Natanael fica circunspecto, mas como é que ele sabe meu nome? Natanael ben Jonas,
O que queres de mim? Jesus dá: quero estar curado. Jesus. E Jesus estende a mão sobre Natanael e diz assim: estás curado? Vai-te daqui e te apresenta aos sacerdotes. Você sabe que os paralíticos, aqueles que sofriam doenças graves, como a lepra de antigamente, que é a ceniza dos tempos atuais, era abominável, e só depois de curados que essas pessoas podiam viver em sociedade e haveriam de apresentar aos sacerdotes se lograssem a cura. E muitos foram curados naquele dia. No outro dia pela manhã, Jesus estava às margens do Tiberíades, do fundo da casa de Simão Pedro, e Simão Pedro se aproxima de Jesus e diz para ele assim: mestre, por que estás tão triste? Nós temos muitos motivos para nos alegrar. As coisas lindas que aconteceram ontem à noite, dezenas de pessoas que foram curadas, as tuas palavras que penetraram no fundo, no coração de cada um. Por que estás triste, Senhor? Jesus respondeu: Simão, eu não estou triste por mim mesmo, eu estou triste pelos outros. Como assim, Jesus? Você viu Natanael? Logo depois que ele se curou, foi-se daqui, não se apresentou aos sacerdotes, e nesse momento ele está numa isba, numa casa onde as pessoas se repletam de bebidas alcoólicas. Você se lembra daquela mulher leprosa que foi curada? Sim, Jesus. Ela saiu daqui e disse assim: agora eu vou gozar de todos os prazeres da vida. Você se recorda daquela outra senhora profundamente enferma, claudicava para caminhar e trazendo doenças graves? Sim, Senhor. Ela disse assim, logo depois que logrou a cura: agora que eu estou bem, eu vou vingar de todos aqueles que faziam chacota comigo e me arremessavam pedras, me consideravam a pessoa mais infeliz do mundo. Eu vou vingar-me de todos eles. Eu choro por eles. Simão Barjonas. Vamos fazer uma ligação com o tema que nós estamos desenvolvendo com vocês. O que Jesus fez durante todo o tempo que estava na casa de Simão Pedro? Conexão. Ele penetrava fundamente em cada criatura, sabendo das suas doenças, das suas limitações, dos gravames no que se refere às suas perturbações de natureza psíquica, curando aqueles que traziam enfermações de vulto na área do psiquismo humano, que hoje são denominadas de depressão, de obsessão, de transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Quantos foram curados? Eles lograram a cura muito menos pela fé deles,
por uma concessão divina, por alguém que tinha um amor profundo na alma, capaz de penetrar na miséria humana e estender o néctar dos frutos divinos em decorrência do que regurgitava com profundidade no fundo da sua alma. Então Jesus fazia conexões com todos. E esses que foram curados, que tiveram preferência de gozar dos prazeres do mundo, o que aconteceu com eles? Não fizeram conexão, não se voltaram para o seu interior, não souberam agradecer o sentimento de benevolência, de benignidade, de beneficência que receberam naquela noite, e voltaram ao lugar comum de gozar todos os prazeres que o mundo propicia. Esses preferiram o contato com a vida mundana, sem entender o que é conectar-se com a gratidão e com o Altíssimo e com a paz. E naturalmente que houveram outros que prevaleceram do gesto de gratidão e souberam fazer conexões. E mais ainda, quando nós somos visitados pelas bênçãos da vida, que alcançamos um estado de melhora, que a vida nos propicia mais conhecimentos, mais lucidez, mais oportunidades, granjeando amigos, que respostas que nós damos para a vida? Preferimos os contatos, repetindo comportamentos atávios que habituamos a nos fazer no ciclo das existências, ou elegemos fazer conexões? Fazer conexões, queridos amigos, é algo profundamente desafiante. Não custa repetir. Imagina, nós sermos indulgentes com o sofrimento alheio, relevamos sobre aqueles que não sabem compreender o significado da vida e, sobremodo, aqueles que não sabem o que significa perdoar os erros dos outros. Então a conexão, ela pede essa altivez nas nossas posturas de vida, e nem sempre nós sabemos fazer essas conexões com a vida, entendendo o que Vivekananda trouxe para nós, para a gente entender que podemos aspirar a uma elevação maior. E para fechar com vocês essas reflexões singelas de benevolência, de beneficência, de indulgência, eu quero dizer para vocês um poema que eu escrevi há muitos anos, um poema singelo, exatamente numa busca como essa que todos nós podemos empreender e fazer. Esse poema diz mais ou menos assim: eu quis um dia estar no alto, para ter o mundo aos meus olhos, para ver gente soluçando, ver mais do que eu vejo perto. Há tempos luto e consegui. Estou no alto da montanha, vejo o caminho dando voltas e acho que não tem saída. Vejo a guerra, vejo a vida, vejo a injustiça na cidade,
mas vejo amor em muita gente. Quero descer para lutar, posso ajudar a muita gente. Quem é de pedra? Quem que não chora? A dor do mundo é da gente. Então, nós fazemos nas nossas vidas, no nosso caminhar, esse movimento de subida. Esse movimento de subida onde nós estamos à busca para saber um pouco sobre a nossa realidade. E a vida nos faculta descobrir sobre a nossa realidade. Fazer esse encontro com a nossa natureza, conosco próprios. E quando nós alcançamos os cumes, ou pontos mais altos, que nós auferimos e alcançamos mais conhecimentos, que a vida nos outorga mais clareza e mais claridades, aí nós somos convidados a fazer um movimento de descida. Mas esse movimento de descida é semelhante ao que Vivekananda fez. Esse movimento de descida é uma caminhada onde nós vamos ver o mundo. Caminhos dando voltas, e acho que não tem saída. Quantas pessoas estão na vida aqui na Terra e que não tem saída? Sentem que a vida se esvai, os sonhos, eles desaparecem como se fossem nuvens. As esperanças, elas, de repente, elas perdem vulto, força. É como se houvessem caminhos sem saídas, pessoas que entram nas faixas do desespero, mas nós falamos, eu vou seguir porque eu quero descer para lutar. A dor do mundo é da gente. A dor do mundo é a dor dos outros. A dor dos outros, ela tem expressividade em nós quando nós nos abrimos no gesto da solidariedade humana e quando nós nos tornamos benevolentes. Tomamos consciência que deve-se fazer o bem. Temos vontade de fazer o bem. Nos esforçamos para fazer o bem. Aí nós nos conectamos com Jesus, com Deus, com os amigos, com aqueles que têm uma positividade, por aqueles que amam a vida, para num concerto divino nós estarmos juntos, conectados com essas forças superiores e sermos criaturas verdadeiramente benevolentes, amando a nós próprios, ao outro, a natureza e tudo o que nos cerca. Que Jesus possa nos abençoar e que todos nós tenhamos uma excelente semana espírita. E Jesus